fala concurseira, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professor Thiago Cordeiro, disciplina de informática. Estou passando para a gente conversar agora um pouco sobre um malware específico, sobre o cavalo de Troia. O cavalo de Troia ou Trojan, tá certo? Cavalo de Troia ou Trojan. Pode também vir na sua prova com essa nomenclatura, Trojan, tá certo? Então assim, primeira coisa que eu tenho que te dizer, também é um programa malicioso, também é um malware, tranquilo, mas o que eu quero que você entenda, o Trojan não é vírus, o Trojan ele é diferente de vírus, o vírus tem as suas características específicas, a gente já viu uma videoaula sobre isso, sobre as características do vírus, tá certo? E o Trojan ele tem as características dele. Professor, então me explica quais são as características do Trojan que vai se diferenciar do vírus. Eu vou te explicar. Ele não é vírus de computador. Ele não é vírus de computador. Lembra do vídeo do vírus? Lá eu falei para você que o vírus ele precisa de execução. Beleza, ele precisa de execução. Só que ele tem a capacidade de se replicar. Já o cavalo de Troia, ele não tem a capacidade de se replicar. Então aí a gente já percebe uma diferença. O cavalo de Troia, ele não tem capacidade de se replicar, tranquilo? Show de bola? Então, assim, o cavalo de Troia, ele vai chegar sempre como se fosse um presente, como se fosse uma coisa boa. Por exemplo, você pode, abrir o seu e-mail e ter lá um cartão postal para você baixar. Baixe aqui um cartão postal. Aí você baixa esse cartão postal, só que como ele vai chegar em forma de presente, você vai gostar, você vai achar que é uma coisa boa e você vai dar um duplo clique para abrir. Você não vai só baixar, você não vai só fazer o download. Você vai querer o quê? Você vai querer abrir aquela coisa legal que chegou para você por e-mail. E aí, quando você abre, quando você dá um duplo clique para executar, você consegue infectar o seu computador com um cavalo de Troia. Então, assim, o cavalo de Troia ele precisa de execução, mas ele não tem capacidade de se replicar, tranquilo? Ele chega como se fosse um presente, e ele precisa de execução, ele precisa ser acionado por você, usuário. Você baixa o arquivo e dá um duplo clique para abrir, tranquilo? E ele carrega outros malwares. Essa é uma característica bem específica do cavalo de Troia, tá certo? Porque, como a própria imagem trouxe aqui, ó, ele tem a capacidade de trazer outros programas maliciosos dentro dele. Ele foi projetado, ele foi criado para executar uma ação, mas por trás ele também tem a capacidade de trazer outros arquivos maliciosos, outros programas maliciosos, para de repente causar outros problemas na tua máquina, tranquilo? Vamos adiante. Vamos ler aqui o conceito do cavalo de Troia. Programa que além de executar a ação para a qual foi aparentemente projetado, ele também executa outras funções sem o conhecimento do usuário. Então, assim, o que é que o cavalo de Troia ele pode fazer no seu computador? O que é que o cavalo de Troia ele pode fazer no computador? Ele pode, por exemplo, depois que você baixa um cavalo de Troia no seu computador, vamos supor que aqui é o seu computador, e aí você está aqui de cara com a internet, aqui é a internet, essa nuvem linda que é a internet, certo? E você recebe, por exemplo, esse malware, tá? E depois que ele entra no seu computador, olha só o que é que vai acontecer. Ele instala aqui, por exemplo, um outro programa malicioso que vai ser capaz de ficar abrindo as portas do seu firewall. Imagina que aqui é o firewall, tá certo? A gente vai ter uma aula específica para falar sobre o firewall. Então, o cavalo de Troia ele vai conseguir entrar na sua máquina e, de repente, trazer um outro programa malicioso que aqui por trás ele vai ficar abrindo as portas do seu firewall para que um invasor consiga entrar, para que outros programas maliciosos consigam entrar, tá certo? Então, essa é uma característica bem específica do cavalo de Troia. Fica ligado nisso aí. Valeu, meu irmão. Não desista dos seus sonhos.